Celinha, boa noite a todos, prezados irmãos e irmãs, companheiros aí do Ideal Espírita. Uma alegria estarmos aqui novamente, para que a gente possa prosseguir os nossos estudos aí, que a gente tem feito do Livro dos Espíritos, né? Nós ainda estamos no capítulo 6º, hoje a gente chega ao fim, que é o capítulo da vida espírita, né? E a gente está falando especificamente de um item lá chamado recordação da existência corpórea, né? Ele é um item dentro desse capítulo, não custa lembrar que a gente já falou aqui de espíritos errantes, nós já falamos de mundos transitórios. Quem está com o Livro dos Espíritos aí, aproveita aí. Percepções, sensações, sofrimentos dos espíritos, a gente já viu isso também, ensaio teórico, né, sobre a sensação dos espíritos, escolha das provas, relações do além-túmulos, tudo nós já vimos aí, não é isso? A relação de simpatia, antipatia, até também nós conversamos bastante sobre isso, e vimos aquela parte que sempre era um pouquinho polêmica em relação a metades eternas, né? Desse celeuma antigo, que hoje já não é tanto mais, que deu o que falar, que era das almas gêmeas, enfim, né? Para ficar bem claro. Hoje nós vamos falar a recordação da existência corpórea, terminar, né? Porque ela começou lá na questão 304, né? E hoje é a 316, 17, 18, 19, né? É isso, porque a 20 e 21 nós vamos falar também que tem a ver com a comemoração dos mortos, os funerais. Então, hoje nós terminamos o capítulo 6º aí, se Deus quiser, ok? Sem nenhuma obrigação de terminar, obviamente, desde que todo mundo concorde que, né, podemos terminar e que o estudo foi o suficiente para pelo menos a gente se sentir motivado a aprofundar um pouco mais, porque essa é a função desse estudo, né? O Livro dos Espíritos nos traz uma série de informações, como a gente disse, de uma forma bem geral, e que a gente precisa buscar o entendimento maior e mais informações, né? Quem se interessa, né, por determinados temas, nas obras, sejam elas da codificação, os 5 livros, seja naquelas obras que a gente chama de subsidiárias, né? Que tem aí uma literatura muito extensa de um trabalho em que, sem dúvida alguma, brilha, né, o nosso querido Chico Xavier como médium. Vamos lá. Hoje está bem tranquilo, né, o texto, né, porque a gente já reuniu uma série de informações importantes. Então, tenho absoluta convicção de que é só pegar aí, a gente dá uma lidinha, acompanhando aí todo mundo com seu livrinho, né, o Livro dos Espíritos, e a Fran abriu aí. Uma pena a TT não está aí para ler, né, Celinho? Saudade da voz da TT. TT está aí. Como é que você é bobo assim, Heraldo? Você não me viu, TT! Eu sabia, gente. Ele não passa uma reunião que eu esteja sem falar comigo. Por isso que eu gosto de você. Mas se você quiser, eu leio. Então é isso. Claro, terminada essa jogação de confete minha para a TT e a TT para mim. Isso aí. Vamos ouvir a TT na 316, TT. Confete fraterno, né? Sempre. 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos.
Ó, então está claro o foco, né, dos espíritos, né, elevados, né? Eles vão se ater, claro que existe uma série de espíritos no mundo espiritual que cuidam daquilo que a gente já falou sobre isso, né? Da inspiração, lembra? Que foram até muito clássico aí da literatura grega, as musas inspiradoras, né? Aonde iam buscar suas inspirações no mundo espiritual e, obviamente, espíritos aí que têm, né, a missão digamos assim, de dar suporte às habilidades artísticas, né, no mundo. Então, sem dúvida alguma, né, as artes e as ciências, elas estão objeto de atenção da espiritualidade elevada, assim como das artes também. Quantos espíritos que vêm, reencarnam de forma missionária, avançam em trabalhos científicos, em pesquisas científicas, em descobertas científicas, e que retornam ao mundo espiritual pelo desencarne, né? Porque, de certa forma, tem que desencarnar, o corpo físico dá a cada um deles, né, uma vivência temporária aqui na Terra, e aí, uma vez esgotado a sua vitalidade, retorna ao mundo espiritual, e muitos reencarnam novamente em busca de uma nova existência, para que possam dar continuidade, né, ao trabalho de pesquisa, né? Muitas das vezes não é nada impossível da gente imaginar, né? Muito pelo contrário, é bem factível voltar e dar continuidade até, né? Aquilo que deixaram sob um outro nome, né? Uma outra roupagem, às vezes o mesmo espírito concluindo as suas pesquisas, o seu trabalho científico, né? Então, mas aí, obviamente, está todos me ouvindo, a internet está muito ruim. Beleza, Heraldo. Tá bom. Parece que só... Tá bom? Então, tá na bom. verdade, a gente sabe. Hein? Tá bom, Heraldo, tá pegando bem aqui. Então vamos lá. Então, tem uma série de espíritos que, obviamente, no campo da ciência, né? Porque nós já temos essa informação de que há espíritos que cuidam, né? Que são responsáveis, obviamente, porque foram autorizados, né, pelo Cristo, a auxiliá-lo aí no desenvolvimento moral, né, no desenvolvimento artístico, né, as habilidades científicas, que o mundo, obviamente, precisa dos avanços científicos para que isso possa cada vez mais, né, permitir um número maior de reencarnes, né, que a reencarnação para nós é de importância fundamental nesse processo de evolução espiritual, todos nós sabemos disso, essa oportunidade bendita, né, que nós temos, e que quanto mais pessoas reencarnam, melhor, né? Então, para que a população do mundo aumente, é indubitavelmente necessário que a ciência também se desenvolva e que ela produza o progresso, né? Para que a gente possa ter um maior número de reencarnantes, consequentemente, um resultado melhor no aproveitamento, né, no alcance daquele objetivo que é a nossa moralização, nosso crescimento espiritual. E, ao mesmo tempo, nas artes, porque, sem dúvida alguma, estão vinculados às nossas emoções, né? Então, assim como tem espíritos que cuidam das condições meteorológicas, né, do equilíbrio, né, do planeta, assim há, ou assim hão aqueles que estão vinculados a esses planos, a esses processos aí.
Então, por isso que o Kardec, aí o Espírito de Verdade, responde, conforme a sua elevação ou missão que tenha, né, ou que venha a desempenhar, né? Agora, claro que muita expressão para nós de arte, né? Pode ser que isso ainda esteja muito distante, né, daquilo que é o conceito de arte, a arte mais etérea, mais celestial, né? Que, digamos assim, que toca as fibras mais íntimas de espíritos mais evoluídos, né? Então, por isso é que ele fala, né? Agora, estão sempre atentos, termina aí o Espírito de Verdade, né? Em tudo aquilo que for benéfico para a elevação dos encarnados e para o seu progresso, né? Conforme a gente estava dizendo aqui. Vamos lá, TT. Se não houver pergunta, vamos embora. 317. Luciano. Boa, TT. Vai coordenando. Oi, Heraldo, todos, boa noite. Só complementando, Tudo Heraldo. bem, meu querido? Tudo jóia, meu querido. Prazer em falar com você. Só lembrando, assisti uma palestra da Sueli Caldas Schubert, e ela falava bastante das questões dos transtornos mentais, e ela narra o fato de que muitos medicamentos, longe de eu fazer apologia aqui ao uso de medicamentos para tipos de transtornos mentais, mas alguns medicamentos desse segmento foram inspirados por espíritos altamente evoluídos no campo da medicina, né, para, de certa forma, facilitar o tratamento de transtornos mentais aqui na Terra. Então, nessa palestra, ela fala, inclusive, né, da possibilidade, né, caso seja necessário, sim, do uso de medicamentos, né, nesse caso, ligado aos transtornos mentais. Então, é uma questão missionária também de alguns espíritos que contribuem para as ciências aqui na Terra avançarem um pouco também e para a sociedade em si conseguir caminhar com um pouco mais de tranquilidade, eu diria. Perfeito. Os espíritos estão sempre aí possibilitando, né, através da inspiração, né, da influência direta, sobre alguns trabalhos que estão aí, né? E claro que faz todo sentido para nós. Certamente muitos cientistas de vez em quando se deparam com algo, né, meio indecifrável, que não tem para onde ir, né? Uma equação matemática, né, uma representação matemática de algo, uma solução. E aí é bem factível, né? Eles podem se em processos até mediúnicos, né, que sofram essa influência desses espíritos, né, que lhes dão assim a grande saída, ou inspirados, e depois chega no dia seguinte, retomam alguns caminhos, ou são animados, né, motivados, porque muitas das vezes estão desanimados, né, mediante as tentativas e erros, né? Então, os espíritos têm um trabalho enorme, né? Enorme, mas estão ali, digamos assim, se propõem a tudo aquilo que, né, vai, sem dúvida alguma, contribuir para a elevação e progresso. Vamos lá, TT. Vamos lá. Está passando um carro aqui com um som muito alto, então vocês me desculpem. Ah, foi embora. Vamos lá, 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito. TT. Desculpa. TT, desculpa te interromper. Vamos ficar primeiro com a resposta do Espírito de Verdade, depois a gente vê as considerações do Kardec. Então, a resposta termina na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. Nós já falamos, né? Lembro que a gente estudou sobre isso, a respeito desse amor, né? dessa
desse amor à pátria, né? Que é legítimo, né? Essa defesa dos nossos valores brasileiros de pátria, mas que a gente, como espírita, obviamente, como cidadão, devemos, né, todo o respeito e obviamente, dedicar à nossa pátria, à terra em que nascemos, o país em que nascemos, né, a nossa admiração, a nossa gratidão. Mas não faz muito sentido para nós espíritas, né? Até eu me lembro do exemplo que nós usamos a respeito de a gente é brasileiro hoje e a gente, pela paixão, fala que o Pelé é melhor que Maradona. Aí a gente reencarna na Argentina e a gente fala que Maradona é melhor que Pelé, né? Porque, obviamente, vamos sofrer, né, a influência do meio, né, aonde estivermos, né? A gente sabe disso, que isso é muito importante, né? Outro fator também que nos chama atenção para isso, de que a nossa pátria é o mundo, né, o universo, né? Somos esses herdeiros celestiais, né? É, é, é quando nasce uma criança num país e ela muito cedo, enquanto o bebê vai para outro país, a nacionalidade dela é brasileira, mas se ela foi toda aculturada na Noruega, ela é uma norueguesa legítima, não é verdade? Ela não vai ter nenhum tipo de vínculo, né? Com a pátria que ela nasceu, muito menos nada que esteja nela. Foi aculturada na Noruega, né, para dizer um país bastante diversificado do nosso. Então, ou no Japão, enfim. Então, não faz muito sentido esse ufanismo, né? Essa coisa de meu Brasil, minha pátria, né? Que muita gente reclama, o brasileiro não é patriota, que o americano é isso, que o americano é aquilo, toda casa de americano tem uma bandeirinha, que eles veneram os símbolos da pátria, etc, etc. Então, para nós, não faz muito sentido esse tipo de ufanismo, né? As pessoas ficarem se enrolando em bandeira do Brasil para provar o seu amor à pátria, né? Eu acho que o espiritismo, o cristianismo é muito claro, né? Nós temos que provar todos os dias, e o nosso esforço deve ser para, digamos assim, para edificar e consolidar o amor ao semelhante. Não é o amor à pátria, o amor né? Eu vejo aí o quanto sofreram os nossos irmãos venezuelanos aí, né? Em críticas, né? Enquanto foram de certa forma, perseguidos por preconceitos, que estão invadindo a nossa casa. Lembra disso aí? Isso é muito recente, né? Aqueles movimentos não foi à toa na Europa, né? Em que criaturas fugindo de guerras, né? Fugindo de dificuldades, estavam aí em busca dos países ricos que chegavam a fechar suas fronteiras, né? Quer dizer, não faz muito sentido para nós, que somos, né, profitentes da doutrina espírita e principalmente, né, das recomendações cristãs, né? Então, isso está muito além da nossa nacionalidade, está muito além das nossas fronteiras, das nossas barreiras linguísticas, dos nossos rituais, né, das nossas tradições, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa quebrar mesmo, né? A gente precisa trabalhar efetivamente para ampliar a nossa capacidade de amar o ser humano, né? A pátria, claro, devemos respeito, e é uma forma de mostrar o nosso respeito, é o cumprimento nosso, enquanto cidadão, a uma Constituição, né? E as leis que regem, né, digamos, o país. Agora, fora isso, não faz muito sentido, sabe? Quando eu vejo esses movimentos aí, que enrolados na bandeira, né? Entende? Assim, não faz muito sentido, não é para mim, não faz muito sentido na proposta espírita, né?
Sei que isso às vezes chateia alguns aí que gostam de falar, mas eu sou brasileiro, minha pátria, né? Eu vi aí os discursos mais, né, ferrenhos aí, são até hoje muito recentes. É o meu Brasil. A hora que reencarnar na Argentina, sei o que vai dizer para os brasileiros e para o Brasil. Então, a gente precisa realmente consolidar dentro de nós o amor ao próximo. Então, tá aí, ó. O princípio é sempre o mesmo, para os elevados à pátria universo. E na Terra, é claro, quando se tratam disso, vamos buscar as pessoas que são mais simpáticas, por exemplo, se números delas estão reencarnados no Oriente Médio, né, ou, enfim, na América Central, não importa. E é claro que, de certa forma, também é muito natural, né, que alguns espíritos que se lembrem, né, ou quando nós desencarnarmos, a gente tenha lembranças mais agradáveis de existências em determinados países, né, em determinados, sim, é natural, e que a gente teve uma vivência, né, como a gente tem da própria vida, né, a própria vida, a gente tem saudade de alguns lugares da infância, né, de onde morou, da casa da avó, de uma tia, né, de uma cidade especificamente que moramos e tal. Mas isso não deve se constituir o foco e o objetivo do nosso amor, da nossa idolatria, né, da nossa. Me parece que é isso que está aí. Vamos ver o que diz o Kardec. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento. TT, desculpa. Vamos só grifar aí, você continua lendo. Variam ao infinito. Quer dizer, olha, o que é que varia? Condições e maneira como os espíritos veem as coisas. Não vamos dizer que existe, né? Vai depender, né, um grau de desenvolvimento moral e intelectual. Mas vamos lá. Aí nós vamos ter 3 colocações. O espírito de ordem elevada, os intermediários e os vulgares, né? Então vamos lá, TT, nos de ordem elevada primeiro. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, e quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos... Então, olha só... Então, você me interrompe, tá? Porque senão eu vou. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos... Travou, Heraldo. Vamos lá. Então, vamos um de cada vez, tá? Vamos combinar. Então, olha só, os espíritos, a menos que o propósito de concorrer para o progresso. Oi? Oi? Estamos te ouvindo, Heraldo. Pode Oi? falar. Já estamos te ouvindo, Heraldo. Cortou um pouquinho, mas já voltou. Tá. Então, os espíritos de ordem elevada, veja bem, qual é o propósito deles, né? Aquilo que concorre para o progresso da humanidade. Aí sim, isso para eles é um objetivo. Por quê? Porque o objetivo é a realização da humanidade, o progresso espiritual da humanidade. Né? Cada um, se melhorando, melhora o todo. Então, esse é o objetivo principal. Essa é a proposta principal de Jesus. E Jesus, para que nós possamos... Agora está travando, viu, Heraldo? As conquistas. Está travando. Tá, deixa eu ouvir. Está travando ainda? Agora melhorou. Melhorou? Eu estava dizendo que, veja bem, o
o que atrai os espíritos, né, de ordem elevada, né, é tudo aquilo que vai concorrer para o progresso da humanidade. Por quê? Porque nós sabemos que o objetivo principal de reencarnar, de aqui estarmos, é propiciar-nos o crescimento moral, o desenvolvimento espiritual de uma forma mais acelerada. E que, portanto, veja bem, os espíritos que têm esse objetivo, que, aliás, o Cristo deixou bem claro para nós que a forma mais fácil, mais efetiva, mais possível à nossa condição, ainda de espíritos atrasados, de atingir um grau de melhoria espiritual, de avançarmos, né, nas conquistas espirituais, é amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, ele estabelece o amor como a fonte mais propícia na condição em que nós vivemos. E o amor é a lei universal, mas ele tem nuances diferenciadas. Há expressões, certamente, de amor nos mundos espirituais superiores que nós nem imaginamos. E há nuances que estão diretamente ligadas à nossa condição espiritual. Perfeito? Então, amar ao próximo como a nós mesmos é o desafio proposto que está ao nosso alcance e que é o que vai nos propiciar crescer espiritualmente de uma forma mais efetiva, reencarnando. É isso, em síntese, que é isso. Então, se é no Brasil, se é... Aí, obviamente, obedece a algumas variáveis que sempre são para facilitar ou nos aproximar de almas em processo reencarnatório no mesmo país, na mesma cidade ou no mesmo lar, porque isso vai nos propiciar melhoria, ou até nos separando, entre aspas, fazendo um nascer no Brasil e outro diametralmente oposto lá no Japão, né, para que as probabilidades de nós nos reencontrarmos sejam mínimas, porque poderiam se constituir, né, atrasos nos nossos processos. Então, está claro isso para nós? Então, é só para a gente entender por que reencarna. É simples assim, para melhoria. O objetivo é moralização da humanidade, busca da perfeição moral, né, da evolução, e para nós a expressão de amor. E aí tem até um parâmetro, né, porque a gente não sabe viver sem referência, né? É tanto que o Kardec vai perguntar, quer dizer, por mais bem falado por Jesus há 2000 anos e que vem isso aí sendo reproduzido, que é o amor, quer dizer, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei, eis aí todos os profetas, quer dizer, não tem nada fora disso na condição de planeta Terra e na condição dos espíritos que estão no planeta Terra. O que é que ele ainda faz? Né? O que é que ele permite ainda? Ele permite, primeiro, de uma forma empírica, que espíritos reencarnem entre nós para mostrar que é possível. Aí nós temos um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, né? Aí, mas para nós, na mediunidade, que a gente espírita fica botando muito obstáculo, porque ser espírita não é mole, não, a gente fica dizendo às vezes, né? Eu estou tentando, nossa, mediunidade, é isso e aquilo. Aí ele deixa vir né? Permite que um missionário como Chico Xavier venha para mostrar que a mediunidade é possível, aqui na Terra, na nossa condição, né? Não tá em discussão a qualidade moral e espiritual do Chico, tá? Que ele tinha um corpo de carne, tá? Que ele ia para o centro, igual nós vamos, tá? Que ele também enfrentava trânsito, tá? Também que ele tinha mãe, ele tinha família. Tudo bem que deram
amenizaram para o Chico, aí não deram soga para ele, mas ele tinha tudo, né? Ele tinha tudo, conforme nós temos, ele julgou nas regras que nós julgamos, né? E veio aí para mostrar, e tem o Chico, tem o Divaldo, não é? E o Cristo sempre permitiu que os seus enviados, e mais do que isso, numa prova de amor insofismável, ele mesmo veio e disse assim, tá aqui, ó, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Ele também veio, né? Ficou conosco aí, segundo as tradições, 33 anos, com 3 anos que bastava. Olha o tamanho dessa alma de escola, né? Que em 3 anos marca né? A história da humanidade, com 3 anos apenas, né? Quer dizer, imagina, né? Então, é bom que a gente entenda isso, para a gente entender o fundamento do que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos reunidos aqui especificamente, né? Por que nós estamos aqui usando essa tecnologia agora, por que ontem nós fomos ao Centro Espírita, né? Por que a gente volta e meia está falando em ações caritativas, em fazer o bem, em perdoar, por quê, né? Então, a gente precisa entender, porque sob a nossa ótica espírita, é bem claro, a moral evangélica, a ética e a moral do Cristo, ela quer que ela existe em nós. Ou seja, ela nos indica que, através do amai-vos uns aos outros, que espíritos na condição, num planeta de expiação e provas, num heraldo da vida, é ainda a melhor forma de conseguir um grau de melhoria espiritual e moral. Pronto, é isso. Fora disso, a nossa situação fica muito complicada. Hoje é assim, né? Então, o Cristo veio pessoalmente, porque ele pediu uma série de pessoas para trazer o recado e a gente fez ouvidos moucos, né? Como diz lá na terrinha, lá em Portugal. Entende? Nós fizemos ouvidos moucos, quer dizer, nós fingimos que não ouvimos. E aí ele falou, então eu vou pessoalmente, para que não haja nenhum tipo de interpretação, né? E aí ele, mais uma vez, chama para aula de reforço. Aí o Consolador prometido. Aí imagina, fica imaginando nesse trabalho, nessa aula, porque a gente olha só o Kardec, né? Claro que teve outros, Leon Denis, Flammarion, tem uma turma toda, mas a gente olha muito assim. Claro que foi uma obra inestimável, glória sempre, gratidão a Kardec, né? Mas já pararam para imaginar a pleiade de espíritos desencarnados que não reencarnaram, que ficaram por conta de coordenar todos os fenômenos mediúnicos, que eram os fenômenos mediúnicos ainda grosseiros? Eu não podia deixar assim, ó, Deus dará. Não podia abrir as portas, por exemplo, da espiritualidade inferior e dizer para os espíritos, agora sai correndo e ataca lá e pronto. Não podia. Um processo de deteriorização mental. Imagina as patologias psíquicas que iam advir de tudo isso, desse conluio com espíritos ainda em desequilíbrio. Então, uma pleiade de espíritos, que não deve ter sido pouco, na verdade, que se concentraram em orientar esse trabalho, coordenar para que aquilo fosse utilizado de uma forma benéfica, porque era o que a gente conseguia entender. Quer dizer, nós não entendemos um Lao Tse, nós não entendemos os profetas, nós não entendemos Davi, nós não entendemos. Então, quando a terceira revelação vem, ela vem como? Fenômenos físicos. Embora a gente tenha fenômeno físico no Velho Testamento.
vai ser difícil achar, embora tenha mais, claro, sempre teve, um outro médium de efeito físico como Moisés, né? Como José do Egito. Não é verdade? Dificilmente vamos encontrar alguém como um Moisés, do quesito de mediunidade de efeito físico. Né? Então, foi desse jeito. E nem isso, quer dizer, isso talvez tenha tomado as nossas escolhas para um outro caminho, né? Que foi o caminho do fanatismo, né? Do sobrenatural, etc. E tal. Então, Jesus vem pessoalmente aí, 1.500 anos depois de Moisés, pessoalmente, né? Com o seu comportamento, sofrendo as leis terrenas. Não, eu gosto desse exemplo. Ele não foi um salva-vidas nosso que ficou do lado de fora, na margem, apenas dando orientações como se salvar, como deveria nadar para se salvar. Ao contrário, ele mergulhou num planeta de provas e expiações, sai imagina, de patamares luminosos para mergulhar num planeta de provas e expiações, de alta condensação vibratória, de espíritos sofredores, né? Imagina, com o ar espiritual profundamente contaminado, grosseiro, e aquela natureza de um Cristo, imagina se realmente... E ele mergulha ali, ele é o salva-vidas que... Sumiu a dentro do mar. Ele não fica lá na praia dizendo, nada pra cá, nada não. Voltou? Voltou. A sua fala está desconectada com a imagem, Voltou. às vezes, né? Deve ser a internet oscilando mesmo. Pode ser. Não, deixa o vídeo mesmo. Tá aí, pode desligar. Pode ser o... Tá bom. Então vamos lá. TT, então vamos ler, TT, que aí você não desconecta. Isso aí. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos de invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há, sérios, que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoar. Então, a gente sabe, os de ordem intermediária aí, né? Tem muito guia e protetor, né? Tem muito espírito aí que coordenam trabalhos em casas, em núcleos espíritas, que dão suporte a movimentos religiosos, né? Estão por aí. Então, são os que mais frequentemente estão aqui, né? Então, quase que full time, né? Embora aí, tem uma visão acima da nossa, né? Então, um grau de evolução acima, né? É exatamente isso. Então, são muitos guias e protetores, muitos espíritos aí que dirigem trabalhos em casas espíritas, enfim, né? Agora, os vulgares e esse espírito de ordem intermediária, claro, né? São intuídos, são
digamos assim, recebem as influências diretas de espíritos de ordem elevada. Né? Então, é muito comum. Os vulgares, esses sim, a gente também já estudou bastante isso, né? Então, são aqueles espíritos que ainda desencarnados são os chamados mortos-vivos. Né? Estão mortos do ponto de vista físico, mas que continuam vivos aí. E, obviamente, querendo levar ou dar continuidade à sua vida material, alguns até aproveitando daquilo que lhes faltava quando eram encarnados, né? Então, imagina aqueles espíritos que passaram por dificuldades extremas, né, na vida e material, e quando desencarnam, né, vislumbram a possibilidade de usufruírem de coisas que não tiveram, né? Ainda sem o devido esclarecimento. Alguns até sabem que já morreram, mas o objetivo ainda é o gozo, né? Porque ainda estão preocupados em satisfação das suas paixões, né? E que a única forma que tem para poder usufruir é o quê? É excitar, né, aqueles encarnados que já cultivam determinados ou que possuem determinadas inclinações. Né? Então, esses que possuem já, nós possuímos determinadas inclinações, ou que ainda cultivamos algumas paixões, eles nos procuram para excitar em nós, né? Para que a gente possa cultivar mais essas paixões, para que a gente possa ser doador para eles de fluidos, né, vitais, que são fluidos animalizados, produzidos pelo nosso corpo orgânico, e dos quais esses fluidos, essas emanações, satisfazem as necessidades desses espíritos ainda tão materializados. Saciam a sua fome e tantas outras, né, que são fruto, né, ainda das suas paixões, quer dizer, eles vão excitar aqueles que já têm uma tendência. Então, quando se fala, por exemplo, do cultivo do álcool dentro das residências, principalmente, não há nenhuma falsa moralidade nisso. Então, é isso. Cada um vive para fazer o que quiser e não deve, não pode. Tipo de julgamento. As escolhas de cada um. A fé nossa tem que ser raciocinada. Quer dizer, se não tem essa de beber escondido, porque não é pecado que vai para o inferno, não precisa beber. Oi. 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 Tá dando para ouvir, Oi. Aldo. Sim. Tá dando para ouvir? Então vamos lá. Então não é a falsa moral, né? Eu ter que beber escondido, né? Ah, vou beber escondido da Celinha lá, que é a dirigente da reunião, né? Ah, vou beber escondido da Sônia, que é presidente do centro, né? Não é nada disso. Ah, tem um espírito ali que vai no centro, vou beber escondido. Não, nós temos todo o direito, né? Às vezes as pessoas se sentem inibidas de falar assim, eu vou tomar uma cervejinha, né? Então não fala, no meio espírita não fala, né? Sai, vai pro boteco, toma cerveja. Problema de cada um, não é isso que faz as pessoas serem maiores ou melhores do que outras. Estou aqui justificando comportamento nenhum. Estou só mostrando que não é essa ótica que a gente lê essas questões. Tem pessoas que não bebem, tem pessoas que não comem carne e tem pessoas que, além de não comer, de não beber carne, também são incapazes de falar bem de alguém. Ou seja, falam mal, caluniam, pensam mal, né?
vive um comportamento completamente dúbio, né? De duplicidade, por fora quer aparentar uma pessoa extremamente equilibrada, uma pessoa espiritualizada, mas por dentro é de uma maldade imensa. Às vezes não faz mal, mas ignora, né, as dificuldades alheias, ignora, né, vive a sua vida exclusivamente, né, e também não cabe julgamento. Cada um de nós sabe a hora que chegar do lado de lá. Cada um de nós sabe. Então, a grande questão a gente só precisa tomar um pouco de cuidado com as nossas paixões. Então, o que nos cabe? Limitar e diminuir, dentro das possibilidades, paulatinamente, o quê? O nosso apego. Praticar mesmo o desapego, né? Algumas paixões, quer dizer, você pode torcer para o Flamengo, para o time que você quiser ou para nenhum. Agora, o que não podemos ter é um comportamento de, por sermos flamenguistas, execrarmos os torcedores de outro time, né? Não sermos fraternos, não termos uma relação fraterna, quer dizer, por uma paixão que, né, eu até admito, futebol mexe com o coletivo, com a paixão. Assim também, eu estou falando do futebol, né? E assim também são os hábitos que a gente sabe que vai precisando eliminá-los. Por quê? Porque se nós não estivermos determinados a isso, o que vai acontecer? Espíritos vão estar sempre nos cercando para nos excitar ao cultivo desses hábitos. Por isso que se tornam as maiores dificuldades, deixar de fumar, a gula, não é? Difícil fazer regime mesmo, né? Então, ainda tem quem excita a gente, né? Mas aí deixar aqui bem claro que a culpa não é deles, a culpa somos nós, quer dizer, né? Erasto diz uma coisa sensacional. Nós não temos como impedir as aves de rapina de voar no céu. Mas podemos, sim, impedi-las que façam ninhos sobre as nossas cabeças. Em outras palavras, nós não temos como impedir a existência dos espíritos ainda vulgares. Agora, deles fazerem ninho sobre a nossa cabeça, ou seja, passar a nos dirigir, a nos excitar para que a gente possa vícios, comportamentos menos dignos, vai uma diferença muito grande. Não dá para culpar eles, não. Tá? TP 318, querida. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes... Para aí? Pronto. Só para a gente refletir. Modifica, diz assim, muito. Não dá para generalizar, muito. Esses que sofrem, né, modificação, muita modificação, é proporcionalmente ao quanto ele se desmaterializa. Ou aquele que não se desmaterializa ainda insiste na grosseira. As ideias se modificam na erraticidade? Não. Os costumes, o comportamento é o mesmo. Levam a vida, inclusive muitos continuam indo aos seus cultos religiosos. E continuam bebendo cerveja escondida do dirigente da reunião espírita, do pastor, do padre. Continua lá, achando que vai enganar, entendeu? Mesmo jeito. Beleza? Agora sim, pode este, vamos lá, TT. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui,
e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Quanto tempo leva isso? De segundos a séculos. Então, pode ser que esse processo da matéria, da influência da matéria, diminuir, leve séculos. Isso aí não sou eu que estou falando, né, meus queridos? Para a literatura. Mundo espiritual, inferior. Estão me ouvindo? Ninguém me ouve? Então, sim, Heraldo. Sim, ouvimos sim, Heraldo. Tem hora que trava. Estava ouvindo perfeitamente. Mas aqui está chegando, Tá bom. está chegando bem. Então tá bom. Porque tem um monte de espírito aqui mesmo, onde eu estou, pelo menos falo para eles. Mas vamos embora. A 319, para fechar? Isso, minha querida. Vamos lá, Fran. Não, ainda tem mais duas aí. Vamos falar ainda dos nossos funerais. O 20 e o 21 você vai ler também? Então É lógico que sim. Eu não sabia, eu achei que era só até 19. Vamos lá. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes de sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Boa pergunta. Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. 163 e seguintes. Esse mais tarde é que é o importante. Esse mais tarde não é daqui a algumas horas, não é isso? É isso que a gente está falando. Então, a resposta é sempre assim, de uma forma mais geral, quer dizer, a mecânica da coisa está aí. Como é que se dá? Tem uma perturbação, né? Que faz logo depois que o espírito desencarna. Agora, quando é que é esse efeito de perturbação? É quando ele desencarna. Quando é que ele desencarna? Não é a hora que enterra ele, não. Muitos espíritos estão ainda ligados. Não é isso? Então, tá vendo? Aí nós temos interregnos, vamos chamar assim de tempo, por isso que o tempo material é só para nós, né? Então, olha só, mais tarde vai se interessar, mais tarde pode ser séculos, né? E ele, quantos espíritos, quantos anos estão numa reunião mediúnica para acordar, muitas das vezes, ao impacto, né, mediúnico, aí, o choque anímico. Fala, Fran. Assim, eu acho que tem até, talvez, mais a ver com a próxima pergunta. Quando ele vai começando a relembrar, né, dessas outras existências e tal, das lembranças, os laços afetivos, assim, eu fico pensando assim, se não fica uma coisa um pouco... se não é meio perturbador você pensar em várias pessoas que você... Porque o último afeto, por exemplo, os meus pais, o último afeto que eu tenho da minha lembrança, os meus pais são os meus pais de agora. Então, de repente, eu lembro que eu tive outros pais em outras existências, de repente, outros filhos. O afeto, o sentimento com eles vai retornando à medida em que a gente vai lembrando dessas existências, desses laços lá antigos. Por exemplo... Agora travou. Carolina, em outra... Não. Travou, repete, por favor. Repete quando você foi falando, por exemplo, Heraldo, por favor. Por exemplo, vamos admitir que você desencarna
E a lembrança, você vai ver que seu pai, Valdemar, foi sua mãe, Carolina, na outra vida. E que o Júnior foi sua mãe. Entendi. Então, isso acontece muito, Fran. Nós estamos vinculados a um grupo muito restrito de espíritos. Por quê? Porque o saldar das dívidas não se fazem com uma reencarnação. O que acontece é que, às vezes, trazemos para esse meio, para esse grupo que se devem entre si, alguns que são dívidas recentes ou agravantes. Mas, normalmente, estão no mesmo ciclo. Lembra da família material e da família espiritual? Quer dizer, nós temos vínculos espirituais. Tem uma série de espíritos que estão no lado de lá, que pertence a essa nossa família. Entendi. E assim, por exemplo, isso porque existe um certo grau de endividamento, né, dessas convivências, né, estamos ligados, por isso. Dessas idas e vindas aí. Agora, outros grupos, por exemplo, que nem nas nossas reuniões, né, sempre é falado, porque nós temos vínculos de outros tempos e tal, né, vira e mexe alguém comenta isso. Aí esses vínculos, eles já passam porque são mais, assim, de amizades, né, outros tipos de relações, né, que eu acho bem complexo. Fran, é um tipo de coisa que não dá para entender. Não, Fran, eu te entendo. Fran, muitas das vezes, quando a gente fala que nós hoje somos um grupo que já vivíamos outra vida, pode ser que não, mas pode ser que sim. Se pode ser que sim, é uma forma de falar da metade do copo cheia, de falar do lado mais gostoso, saboroso de dizer. E se não for, não vai mudar nada, mas muito pelo contrário, isso alimentou a nossa... Por exemplo, eu e você nunca nos encontramos. É a primeira que as nossas encarnações, essa existência, se cruza. E aí a gente fala, nós nos conhecemos, por isso estamos no grupo. Aí chega lá, nunca tivemos em grupo nenhum, mas já existe algo, a Fran e o Heraldo. O Heraldo e a Maria, o Heraldo, percebe? Então, isso soma. Mas eu vejo isso como uma forma... a primeira mania que o Espírito tem de aliar tudo a essa ligação de outra vida, né? Alguém que se ajuda na rua, ou que vem até você, isso foi de outra vida. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. É apenas uma oportunidade gerada pelo momento em que você teve a oportunidade de fazer a escolha de amparar. Sem dever nada a ele, mas deve para a vida. Sim. Entende? Porque nós espíritas tem muito espírita que gosta de ser muito fatalista, né? Isso é legal, eu não estou dizendo que isso é ruim. Imagina se todos nós acreditamos que esse grupo que está aqui se reuniu agora e que nós já, né, somos da mesma família espiritual e tal. Não é bom pensar assim? Agora, que coisa antipática eu falar aqui agora assim. Ô, gente, vocês estão pensando São Paulo? Mentira, não tem ninguém aqui a ver nada com o Tati. Sim. Pode ser que tenha mesmo ligações de outra vida. Acho muito difícil alguém ter essa consciência de saber que todo mundo, entendeu? Tem alguém que levantou a mãozinha aí. O Eduardo e Adelange. Eduardo e Adelange. É Claudinha. Não, eu acho que baixou. Claudinha baixou. Então é Adelange. E o Edu? Não, já baixou. Né? Não, a Claudinha está aí, gente. Olha ela aí. Vai, Claudinha. Então, boa noite para todos. Independente de qualquer situação, se a gente vai se reencontrar ou não, está todo mundo me ouvindo? Que o Heraldo está travado para mim. Sim. Mas estou te ouvindo. Independente se a gente está tendo um reencontro aqui ou não, se eu fui sua filha ou não, ou se dentro do próprio lar teve alguém que teve esse laço, ou não. Quando a gente fora do corpo, isso tudo se amplia de uma visão que não é tão... O nome, a nomenclatura, o grau de parentesco não é o mais importante. São as afinidades,
são o que a gente conseguiu construir, é o que a gente deu conta ou não de vencer. Eu acho que é muito mais dentro desse aspecto, assim, de amplitude das relações, independente de nomenclatura, se eu fui ou não irmã ou filha da Fran, ou não é o mais importante, assim. Eu acho que, ao desencarnar, a gente pode ser recebido ou não. Vamos por uma perspectiva de quem a gente ama, de pessoas que nem nessa existência estiveram mesmo. A minha mãe e meu pai aqui, eu tenho muita gratidão e muita afinidade, principalmente com a minha mãe. Mas eu posso chegar do lado de lá e ter um outro grupo ao qual eu não visualizo agora, que pode ter até me ajudado, dado proteção, intuído, ou, enfim, não veio nessa existência. Então, eu só consigo, a partir do questionamento da Fran, entender que, assim, como se fosse apenas uma ampliação do outro lado de laços ainda maiores, não só de nomenclaturas assim. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu X, meus primos, meus amigos. Porque, como tudo aqui é muito rápido, essa existência ela é efêmera demais, então as oportunidades que são dadas com as pessoas que são dadas são para o nosso crescimento. E é muito bom quando a gente consegue se afinizar com alguém que a gente não tinha afinidade. É um ganho muito grande. Então, quando chegar do lado de lá, eu acho que a gente ainda vai ter assim, surpresas maravilhosas, Fran, no meu olhar, com essas pessoas que a gente tem laços. Eu também acredito. Obrigada, Cláudia. Você quer ver um exemplo, por exemplo? Adelange, é você, tá? Um exemplo. Estou usando o exemplo da Fran, porque ela perguntou. Então, ela chega dessa vida, ela sai com amor enorme a Cida e o Valdemar. Desce. Né? E pode ser que, ao chegar do lado de lá, você vai continuar, claro, com esse amor, porque não se perde da Cida e do Valdemar, mas você pode encontrar alguém lá que você ama muito mais. Mas assim, requer um desprendimento. Por exemplo, eu tenho a minha relação com o Kael, ele é meu filho, mas assim, eu fico pensando que a primeira sensação é muito perturbadora imaginar que, de repente, ele pode ter sido um tio meu. É como se esse sentimento materno, assim, de repente, desse aquela... eu não sei, eu acredito que ele tem um apoio psicológico muito grande do lado de lá para aguentar isso, porque é bem estranho. A gente vai fazer a adaptação, que é, obviamente, de desconstruir isso que a Claudinha falou. A figura do tio, a figura de mãe, a figura... Né? Porque a mãe é quem? É que permite, pelo funil abençoado da maternidade, que alguém vem. É isso, vai ter uma função social. Né? Agora, para você dormir feliz, e vamos imaginar que o cara chegue lá e ele encontre alguém que foi uma outra pessoa, mãe em outra vida, e que ele a ama muito mais profundamente. Adelante. Tá vendo? É disso que eu falo. Então eu fui no ponto. Mãe é tudo igual. Adelante. Ficou tudo muito elucidado para mim, né? O que a Claudinha falou, a Fran. Assim, o que eu acho que também é muito confortador para o espírito quando ele chega do lado de lá, os próprios antepassados desta encarnação, que a gente vê muito nas cartas consoladoras, que o espírito foi o avô, o bisavô que recebeu. Então, isso também... Como a gente também pode se deparar do lado de lá com aquele espírito que viveu ao nosso lado muito tempo e que, de repente, de outra encarnação, ele foi um desafeto muito grande. Então, fica, assim, uma coisa, assim, muito, né, complicada. Né? Tem mais dois com a mãozinha levantada. Tem o Leonardo, nosso companheiro. Sim. Primeiro o Leonardo, depois então, Leonardo. Isso. O Fran, estava escutando o que você falou sobre o seu filho,
e a questão de, por exemplo, ele ter sido um tio seu, né? O que nós não podemos esquecer, de acordo com o Livro dos Espíritos, é que a encarnação ela é soberana. Então, nós podemos compreender desta forma que existe o objetivo de você ter esse laço materno afetivo com o seu filho, né? É necessário essa execução, até por talvez o resgate, né? A aproximação, a questão da sua afeição como mãe, mesmo que ele tenha sido um desafeto ou não. E para tudo dentro desse conceito de pensarmos hoje da encarnação atual que nós temos. E por isso o esquecimento do passado. É dessa forma que a espiritualidade consegue nos dar oportunidade de podermos aí evoluir, né? Sim. É um conceito... Uhum. Desculpa, Fran. Não, a gente está brincando, mas, assim, falando seriamente, ele pode ser eu acho pouco provável que minha convivência com ele, assim, é muito, muito pacífica, mas pode ser uma possibilidade, talvez, de um desafeto, né? Eu acho improvável, mas existe, né, essa possibilidade. Na verdade, mãe, pai, tio são funções sociais. Uhum. Não é verdade? Porque mesmo o que disse o Leonardo está correto quanto ao objetivo principal de nos situarmos nessa conjuntura aí dessas funções sociais, mãe e filho, sempre tenha uma função de, obviamente, estar mais próximo, amenizar os 9 meses, mas nem sempre isso também acontece dessa forma. Há filhos que desencarnam odiando os pais e vice-versa, né? Pais que já odeiam o próprio feto, né? A mãe que já não o rejeita, né? Então, a questão está muito vinculada ao seguinte: temos uma grande família espiritual e que, na nossa condição, dentro desse grupo de espíritos, predominantemente são espíritos que ainda necessitam reencarnar em planeta de expiação e provas, e que, portanto, isso já nos diz da condição espiritual desses espíritos, né? E que entre si vão fazendo esse vai e vem, grandes grupos. Uhum. Uhum. Diária. Heraldo, você está travado e tenho a Maria Reis aguardando na fila para a gente passar para a segunda parte. Por favor. Então, Maria Reis. Boa noite. Olha só, isso que ela falou agora há pouco, uma pessoa que se foi para o andar de cima, foi recebido pelo avô, né? Costuma ter isso mesmo. Eu soube que meu filho foi recebido pela avó, por uma das avós dele. E aquele filme de Joelma, 21º Andar, a menina sumiu, não acharam nada, aí até que o irmão encontrou no IML, o corpo carbonizado, né? Mas deu para identificar. E a mãe ficou meio desesperada, e aí aconselharam ela, acho que era muito católica, e aconselharam ir ao Uberaba falar com o Chico. Ela foi. Quando ela estava na fila, o Chico já sabia que ela estava lá e que ela ia lá. Ele já sabia espiritualmente. E mandou chamar ela, que estava lá no meio do fim da fila. Ela foi lá para ser atendida por ele. E aí ele fez a cartinha dela, e nessa carta ela contou tudo como é que foi, que ela trabalhava nesse prédio. E ela estava, aí foram todos, não tinham como descer por causa dos elevadores que já estavam isolados, né? Escadaria, quando eles tentaram ir pela escada, aquele fogo no outro andar, já vindo pela escada, eles tiveram que subir. Subiram, muitos se atiraram lá de cima. E ela ficou sentada, ela contando isso no filme, na carta, sentada lá no, acho que é o terraço, lá em cima, de tudo.
E quando passavam os helicópteros para tentar salvar, ainda atiçava mais ainda o fogo, por causa do vento, né? E elas sentadas ali, se abraçando, as colegas todos que estavam ali naquela situação horrível. Aí, nisso, ela não viu quando ela morreu. Ela viu que entrou uma falange mas ela não sabia que era uma falange. Pessoas, para ela, eram seres humanos, entrando todos de branco, e eram assim, indianos. Não eram indígenas, eram indianos, da Índia, né? E entre eles estava o avô dela, que ela não conheceu, ela só conheceu de foto na casa dela. Aí ela contou, meu avô veio, meu avô fulano, não sei o quê, que eu reconheci pela foto, e ele veio direto para mim, cada um foi lá acudir o que as pessoas estavam precisando, e ele foi para ela, e a levou. Então, isso é muito, muito bom a gente saber isso, que a gente é recebido por alguém da família, né? Um espírito mais evoluído, né? Se vocês não viram, tentem ver, porque é antigo o filme Joelma, 21º Andar. Muito bom mesmo. Perfeito. Agradeço a contribuição aí, Maria. Muito obrigado aí. Ajudou a esclarecer. Celinha. Muito obrigada, Heraldo. Muito obrigada a todos. Agora nós vamos elevar os nossos pensamentos, quem sabe encontrar com nossos parentes queridos que já partiram em pensamento, buscando o amparo, a nossa participação